salve, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas, para quem gosta de poesias, para quem gosta de filosofia, de literatura, de teologia, de assuntos referentes às ciências modernas, essas coisas belas da vida, este é o canal. Eu sempre costumo enfatizar essas temáticas para aquelas pessoas que estão adentrando o canal pela vez primeira possam ter um bom panorama aí referente às temáticas as quais o canal versa, ok, pessoal? Este quadro é o mais novo quadro do meu canal, que é o Momento Dicionário e Significado das Palavras com Moisés. Eu estou utilizando 3 dicionários para fazer esse quadro, e é importante que você assista o primeiro vídeo para ver de maneira mais clara e de maneira mais específica e mais detalhada aí sobre esse novo quadro, ok, pessoal? Nós estamos na letra A ainda, onde nós vamos falar o significado das palavras desde acarpetar, né, do melhoramentos em português, até acessório, ok, pessoal? Então vamos lá. Acarpetar, carpetar, verbo transitivo direto. Acarretar, transportar em carreta, carro ou carroça, levar a cabeça, as costas ou de qualquer outro modo, de maneira figurativa, causar ou ocasionar, trazer consigo. Acasalamento, acasalação, acasalar, verbo transitivo direto, reunir-se em casal, emparelhar, irmanar, juntar-se, macho e fêmea, para a procriação. Acaso, acontecimento incerto ou imprevisível, eventualidade, caso fortuito, destino, sorte, casualmente, porventura, talvez. Acatar, respeitar, venerar, cumprir, obedecer, observar. Acautelar, precaver-se, prevenir-se, tornar prudente, garantir, guardar com cautela, defender, proteger. Acebolado, com sabor de cebola, temperado com muita cebola. Acebolar, temperar com cebola. Aceder, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo, de aderir, assentir, à opinião, ao convite, à proposta de alguém. Conformar-se, acrescer, ajuntar. Aceitação, ato ou efeito de aceitar. Aceitante, adjetivo de que aceita, aceitador, pessoa que põe a sua assinatura num título de crédito, reconhecendo a obrigação que ele representa. Aceitar, receber o que é dado ou oferecido, consentir em, aprovar, concordar com, obedecer, seguir, assumir a obrigação de aceitante. Aceito, admitido, recebido, bem recebido. Aceleração, ato ou efeito de acelerar, aumento de velocidade. Acelerador, que acelera, aquele ou aquilo que acelera. Dispositivo que comanda o suprimento de combustível e com isso a rotação do motor. O pedal que controla esse dispositivo, até mesmo manete, né, de motos ou de bicicleta elétrica também são acelerador. Acelerar, apressar o movimento, de aumentar a velocidade, de adiantar, antecipar, adquirir velocidade. Acelga, erva quenopodiácea, que é uma hortaliça muito apreciada. Acém, isso eu entendo bem, hein? Carne bovina entre a pá e a extremidade do pescoço. O acém é a parte do dianteiro, né? Para quem não sabe, para quem nunca trabalhou, eu já trabalhei muitos anos com corte de carnes, né? Em frigorífico, açougue. Então é a parte do boi, na parte dianteira mais macia que tem, né? Fica entre a ponta da agulha ali, né? Igual ele fala aqui, ó. Entre a pá e a extremidade do pescoço. Então tem um corte específico que você faz ali, que você tira um pedaço da parte do peito, né? Da ponta do peito ali, e um pouco para trás, que daí chega no miolo da agulha, né? Que é conhecido também como acém. Acenar, fazer acenos para aprovar, avisar, chamar, mostrar, procurar, seduzir, atrair. Acenador, que acende aparelho elétrico destinado a acender bicos de gás. Acender, pôr fogo a, queimar, incendiar,
ligar a luz elétrica, entusiasmar, estimular, atiçar, irritar, enlevar, transportar, exaltar, produzir, provocar, inflamar-se, pegar fogo. Aceno, sinal feito com a cabeça, as mãos, os braços. Acento, inflexão da voz numa sílaba, em altura ou intensidade. Na gramática é o sinal com que se representa a acentuação de uma palavra, tom de voz, timbre. Acentuação, ato ou efeito de acentuar. Na gramática é o emprego dos acentos gráficos, modo de acentuar uma palavra ou vogal. Acentuar. Empregar os acentos gráficos em pronunciar com clareza e intensidade, dar ênfase a certas palavras de uma frase, dar relevo a exprimir com vigor. Acepção, sentido em que se toma uma palavra, significação, significado, interpretação, entendimento. Acerar, converter o ferro em aço. Acerca, junto, perto, próximo, de, respeito de, quanto a, sobre, com, referência a. Acercar, abeirar-se, achegar-se, aproximar-se. Acertar, fazer andar, certo, corrigir, eliminar o erro, atingir o alvo, ajustar, preparar, antes de unir as peças, combinar, harmonizar, igualar, dar no alvo, acerto, ato ou efeito de acertar, ato ou dito acertado. Acervo, conjunto massa, conjunto de bens que constituem um patrimônio, conjunto das obras de uma biblioteca, um museu, etc. Acesso, que se acendeu, inflamado, abrasado. Aceso, na verdade, aceso. Acessível, de fácil acesso, que se pode alcançar, obter ou possuir. Agora é acesso. Ingresso, entrada, aproximação, chegada, elevação, promoção de um cargo a outro. Na medicina, ataque repentino. E a última palavra desse dicionário é acessório, que não é principal, que se junta a alguma coisa, complementar, suplementar, o que se junta ao objeto principal, coisa de importância secundária, pertencente a qualquer instrumento ou máquina. Então, no Melhoramentos, esse é os significados, ok? Nós vamos agora ver o significado das mesmas palavras, e talvez algumas outras no mini dicionário, né? No Aurélio, mini Aurélio, que também é muito bom, né, nesse sentido dessas palavras. Vamos ver agora quais significados que tem algumas dessas mesmas palavras. Então aqui no mini Aurélio a gente vai começar na palavra acarretar. Transportar em carreta ou carro, causar, motivar. Acasalar, ajuntar-se, macho e fêmea, para procriação, cruzar. Acaso, conjunto de causas independentes entre si, que por leis ignoradas determinam um acontecimento qualquer, casualidade, de modo causal por acaso. Acastanhado, de cor tirante a castanho. Acatar, respeitar, honrar, obedecer, surgir. Opinião. Acatólico, que não é católico. Acuã, ave, na zoologia é ave falconídea diurna, cujo canto é tido como de mau agouro. Acaule, na botânica é sem caule ou de caule diminuto. Acautelar, pôr-se de sobreaviso, prevenir-se, resguardar-se, proteger-se. Acavalado, abrutalhado, de maneiras muito grande. Acebolado, temperado com cebola. Aceder, concordar, assentir, aquecer, aquecer em algo. Acefalia, na medicina é monstruosidade caracterizada por ausência de cabeça. Acéfalo, na medicina que apresenta acefalia, sem responsável, sem chefe. Aceirar, fazer aceiro. Aceiro, desbaste de terreno em volta de propriedades, matas e coivaras, para impedir propagação de incêndios, etc. Aceitante, aquele que dá o aceite a uma dívida. Aceitar, consentir em receber coisa oferecida ou dada, concordar com, conformar-se com fato, circunstância, etc. Chamar a si, atribuir-se, ter como bom ou certo, admitir, tolerar, admitir, reconhecer, aceito por verdadeira a doutrina, assentir em algo,
consentir em receber as coisas, a coisa oferecida ou dada, aceitado, aceito, aceite, aceitável, aceitador. Aceite, reconhecimento formal de uma dívida pela assinatura do devedor em título de crédito, letra de câmbio, duplicata. Aceleração, ação ou efeito de acelerar, rapidez na execução, pressa, precipitação, aumento progressivo de velocidade de um veículo automotor. Na física, a taxa de variação da velocidade no intervalo de tempo. Acelerado, tornado rápido ou mais rápido. Na mecânica, disse do motor que trabalha em alta rotação. Uma gíria brasileira de agitado, passo da tropa que marcha a pé de andamento mais rápido do que o comum. Acelerador, que acelera aquilo que o faz. Dispositivo, que regula a quantidade de mistura combustível que alimenta o motor de um veículo para aumentar ou diminuir a velocidade. O pedal ou alavanca pelos quais se controla a aceleração de um veículo. Acelerar, tornar célere ou mais célere, fazer progredir ou andar mais rápido, apressar, estimular, imprimir maior velocidade o veículo automóvel, tornar-se célere, imprimir maior velocidade de rotação ao motor de um veículo automóvel. Acelga, erva quenopodiácea, como hortaliça. Acém, carne do lombo do boi, entre a pá e o cachaço. Acenar, fazer aceno. Acenar, referir-se, aludir. Acendedor, aquele ou aquilo que acende. Isqueiro, dispositivo ou aparelho elétrico para acender bicos de gás. Acender, verbo transitivo direto, pôr fogo a, fazer arder, levar fogo a pavio, cigarro, etc. Ou produzir fogo em fogão, lareira, etc. Pôr em funcionamento sistema elétrico ou de iluminação. Animar, provocar, suscitar, pegar fogo, queimar-se, acender. Acender, dois particípios, acendido e aceso. Aceno. Movimento da cabeça, olhos ou mãos para exprimir ideias, sinal, gesto. Acento, na gramática, a maior intensidade ou altura imprimida a uma sílaba em relação às que lhes são contíguas. Sinal diacrítico indicativo do acento. Sotaque, acento agudo na gramática, é um acento empregado para assinalar as vogais tônicas A, I e U. Página, ai, baú. E as vogais tônicas abertas E e O, pajé, etéreo, ósculo, herói. Acento circunflexo, na gramática, é o acento para indicar o timbre fechado das vogais tônicas E e O, assim como do A seguido de M e N. 3, vem, pôs, abdômen, câmbio, cântico. Acento da altura, na gramática, é o acento caracterizado por uma variação na altura melódica decorrente de uma variação na frequência de vibração das cordas vocais. Acento de intensidade, na gramática, é o acento que pela maior intensidade distingue uma sílaba de sílabas contíguas. Acento diferencial, na gramática, é o acento circunflexo no E e no O, para distinguir timbres vocálicos, como por exemplo em pode, em contraposição a pode. E vocálico a átonos de tônicos, como por exemplo em por, em contraposição a por. Preposição, acento grave, na gramática, acento empregado para indicar a crase da preposição a com a forma feminina do artigo a, as, e com os pronomes demonstrativo a, as, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. O político falou as massas, refiro-me àquela pessoa que sabes, quanto aquilo nada sei. Então, uma coisa que deve ser levada em consideração, pessoal, é que esse dicionário aqui, ó, ele é de 2000, ele é de 2008, ele é de 1900 e quando eu peguei ele, eu tava na quarta série, provavelmente em 1998, né, mais ou menos por aí. Eu não tô lembrado bem a data, 1998 eu tinha 8 anos, tava mais ou menos por aí, pessoal. 1998, 2000, mais ou menos nessa data aí. Então, assim, a gramática dessa época não sofreu não tinha as alterações que tem hoje. Então, às vezes, palavras que acentuavam naquela época com trema, hoje já não se acentua mais. Então, às vezes eu estou lendo o significado aqui
E pode ser que vocês entendam que esse significado, com essa acentuação, com essas sílabas tônicas, esteja em voga hoje, mas acaba não estando em alguns casos, ok, pessoal? Acentuação, ato ou modo de acentuar. Acentuado, que tem acentos ortográficos, claro, nítido, proeminente, saliente. Acentuar, empregar acento em dar realce ou ênfase, dar relevo a salientar, pronunciar ou escrever sílabas de um vocábulo, com os devidos acentos, tornar-se mais intenso ou adquirir relevo, aumentar. Acepção, sentido em que se emprega um termo significação. Acepilhar, alisar com o cepilho, aplainar, aprimorar. Acépipe, petisco, acerado, que tem a têmpera do aço, afiado, aguçado. Acerbo, azedo, que tem sabor, áspero, amargo, duro, árduo. Acerca, perto de, cerca, acerca de, com referência a sobre. Acercar, aproximar-se, avizinhar-se. Acerola, arbusto malpigíaceo, de fruto riquíssimo em vitamina A e C, ferro e cálcio. O fruto desse arbusto. Então, acerola, né? Muito bom acerola. Acérrimo, muito acre, obstinado, firme. Acertar, achar ao certo, encontrar, pôr de maneira certa, adequada, endireitar, ajustar, combinar, harmonizar, combinar o passo, acertar, proceder com acerto, atingir o alvo. Acerto, ato ou efeito de acertar. Acaso, sorte, correção no falar, no escrever, no proceder, etc. Acordo, acervo, grande porção, conjunto de obras de uma biblioteca, museu, etc. Aceso, que se acendeu, abrasado, que denota vivacidade, energia, auge, ato ou efeito de acender. Acessão, ato ou efeito de aceder. Acepção. Agora, acessar, informar, estabelecer comunicação com o computador ou um dispositivo a ele ligado para obter informação ou usar certos recursos disponíveis. Acessível, de acesso fácil, coisa ou pessoa inteligível, compreensível, módico, razoável. Acesso é ingresso, passagem, ímpeto, impulso, comunicação, trato. Na medicina, fenômeno patológico de incidência e repetição variáveis, ato ou efeito de acessar. E por último, acessório. Secundário, em automação, é a peça desnecessária ao funcionamento do veículo, mas que geralmente é útil para a segurança e conforto dos passageiros. Na gramática, termo que se junta a um nome ou a um verbo para precisar-lhes o sentido. Acessório. Então, nesse mini Aurélio até a palavra acessório. Ok? Agora nós iremos ver no Larousse, né? Nós vamos ver agora os mesmos significados no Larousse. No Larousse, que é o dicionário mais atualizado que eu tenho. Obviamente que eu pesquiso também na internet os dicionários online, quando eu quero verificar o significado de alguma palavra. Então, eu sempre recomendo que se pesquise, né, tantos quantos dicionários forem acessíveis, para que você possa ter uma melhor envergadura sobre a etimologia da palavra e os significados, ok? Então, no Larousse, nós vamos começar na palavra acarretar. Transportar em carreta ou carro, causar, ocasionar. Acasalar, reunir macho e fêmea para procriação, formar casais ou pares. De maneira figurativa, reunir, emparelhar, juntar-se, macho e fêmea para procriação. Acaso, significado 1. De modo causal, talvez porventura. Acaso, significado 2. Causa imprevisível, inexplicável de um acontecimento. Acontecimento fortuito, causalidade, destino, sorte, ao acaso, a esmo. Inadvertidamente. Acastanhado, adjetivo de tirante ao castanho. Acastelhanar, espanholar, falar ou vestir-se à moda dos castelhanos. Acatar, respeitar, reverenciar, obedecer, cumprir.
Acaule, que não tem caule. Acautelado, cauteloso, prudente, astuto, manhoso. Acautelar. Prevenir, precaver, precatar-se, resguardar-se. Acebolado, preparado e guarnecido com cebola. Ascendência, ato ou efeito de aceder, aquecência, aceder. Aquecer, consentir, concordar. Acéfalo, no grego, acéfalos, que apresenta a cefália, sem inteligência, de maneira figurativa, sem chefe ou dirigente. Aceiro, do latim aciarium, faixa desbastada de vegetação para evitar o perigo de incêndio ou impedir sua propagação. Aceitação, do latim acceptatio, ato ou efeito de aceitar, aceitamento, concordância, aprovação, receptividade. Aceitante, que ou aquele que aceita. Aceitar, do latim acceptare, receber de boa vontade aquilo que é oferecido, anuir a estar de acordo com, admitir, receber, acolher. Aceitável, do latim acceptabilis, que pode ou deve ser aceito. Aceite, sinônimo, o ato de aceitar. Aceito, adjetivo, do latim acceptus, que se aceitou, acolhido, admitido, recebido. Aceleração, do latim acceleratio, ação de acelerar-se, aceleramento, aumento da velocidade, pressa, precipitação. Na física, variação da velocidade de um corpo em movimento durante um certo tempo. Acelerado, do latim acceleratus, que sofre ou sofreu aceleração, apressado, rápido, veloz. Acelerador, adjetivo que acelera, aquele ou aquilo que acelera, dispositivo geralmente acionado por um pedal que controla a potência do motor de um veículo pela regulagem da quantidade de mistura combustível. Acelerar, do latim accelerare, aumentar a velocidade, apressar, ativar, fazer com que aconteça mais rapidamente, antecipar, aumentar a velocidade de um veículo. Acelga, planta hortícola apreciada em saladas. Acelular, disse de um organismo, tecido ou órgão cujo protoplasma não se encontra dividido em células. Acém, do árabe as-sem, carne magra que se encontra junto ao osso da espádua do boi. Acenar, fazer sinais com a cabeça, olhos ou mãos, procurando chamar a atenção. Chamar, tentar, provocar. Acenador, aquele ou aquilo que acende. Acendedor, aquele ou aquilo que acende. Instrumento próprio para acender. Isqueiro, de maneira figurativa, aquilo que estimula, incita. Acender, pôr fogo, fazer arder, pôr em funcionamento um aparelho elétrico de iluminação, ligar, provocar, incitar, arder em chamas, inflamar-se, tornar-se luminoso. Aceno, ação de acenar, chamamento, convite. Acento, tom ou inflexão de voz, elevação da voz, da pronúncia de uma sílaba, de uma palavra ou de um conjunto de palavras, sinal diacrítico sobreposto a uma vogal para marcar a sílaba tônica de uma palavra, sotaque. Acentuação, ato ou efeito de acentuar-se, acentuado, que leva acento ortográfico, marcante, saliente, nítido. Acentuar, do latim acentuare, ressaltar a pronúncia de uma sílaba, aumentando-lhe a intensidade ou duração, aplicar acento gráfico, exprimir com força, ressaltar, sublinhar, dar ênfase, relevo, tornar-se mais forte, mais intenso, aumentar. Acepção, do latim acceptio, cada um dos sentidos ou significações que uma palavra pode possuir. Exemplo, sujeito tem acepções de pessoa, termo da oração, etc. Acepilhar, aplainar, com cepilho, desbastar, polir, limar, de maneira figurativa, apurar, lapidar. Acepipe, do árabe az-zebib, guisado, apetitoso, iguaria, guloseima, petisco. Acerado, que contém ou se assemelha ao aço, afiado, aguçado, de maneira figurativa, mordaz, causticante. Acerar, dar a têmpera do aço, converter em aço, afiar, aguçar, tornar cortante. De maneira figurativa, acirrar, exacerbar. Acerbo, do latim acerbus, azedo, ácido, áspero, cruel, pungente. Acerca, do latim ad circa, perto, quase, acerca de, a respeito de, quanto a, sobre. Acercar,
abeirar-se, aproximar-se, avizinhar-se. Acerola, do árabe az-za'arora, arbusto originário das Antilhas que produz um fruto semelhante à cereja, com elevado teor de vitamina C, o fruto desse arbusto. Acertar, fazer certo, realizar corretamente, descobrir, encontrar, pôr de acordo, ajustar, atingir, bater, tornar a cavalgadura, dócil ao comando da rédea, agir com acerto, dar no alvo, ganhar num jogo, acontecer, suceder. Acerto, ato ou efeito de acertar, acordo, ajuste, tino, perícia. Acervo, do latim acervus, grande, quantidade, porção, cúmulo, montão, conjunto de obras ou bens que fazem parte de um patrimônio, patrimônio, riqueza, cabedal. Aceso, adjetivo do latim ascensus, que se acendeu, que está em brasa, ardente, inflamado, excitado, irritado, rubro, avermelhado, brilhante, vivo. Acessão, do latim acessio, ato ou efeito de ascender, de consentir, anuência, aumento, acréscimo, promoção, a posto superior, subida ao trono. Acessível, do latim acessibilis, a que se pode chegar, abordável, afável, comunicativo, tratável, figurativo, de maneira figurativa, compreensível, inteligível, moderado, razoável. Acesso, do latim acessus, entrada, passagem, aproximação, chegada, caminho aberto na floresta, trilha, ataque súbito, ímpeto. Na medicina, conjunto de perturbações mórbidas, agudas, que pode ocorrer de uma só vez a intervalos regulares. E a última palavra do Larousse, acessório. Adjetivo que segue ou acompanha o principal, complementar, suplementar, que é menos importante, secundário, acessório. Na anatomia, nervo acessório, cada um dos nervos que compõem o 11º par de nervos cranianos. Coisa secundária, peça suplementar de uma máquina. No direito, objeto que, dependendo estritamente de outro, adquire a mesma natureza jurídica. Então, esse é o significado no Larousse para a palavra acessório. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo sobre o momento dicionário com Moisés. Espero que possam estar aprendendo novos significados, né, de palavras que talvez vocês não conheciam. E também espero que vocês possam contribuir com esse canal, caso queiram. Eu sempre digo que é muito importante a contribuição de vocês, né, solicitando novos conteúdos, fazendo comentários, para que nós possamos melhorar o canal. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.